Bom, eu sou André Dorta, sou gerente comercial da Honeywell UOP para a linha de materiais adsorventes para a América Latina. Eu sou engenheiro químico de formação, tenho 13 anos de experiência principalmente no mercado de poliuretanos, é meu mercado original. Já fui formulador, já fui engenheiro de aplicação em campo, hoje eu estou na parte mais técnica comercial. E a gente vai apresentar aqui um pouquinho das tecnologias que a Honeywell tem para as aplicações de construção civil. Eu vou começar com uma introdução. Eu vou começar com uma introdução aqui um pouquinho da Honeywell. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento do tamanho da companhia, dos portfólios que a gente tem internamente. A Honeywell é um conglomerado técnico-industrial subdividido em 4 grandes blocos econômicos, né? Aqui nesse slide vocês veem esses blocos econômicos apresentados conforme o tamanho em termos de faturamento dentro da companhia. O que muita gente não sabe é que a Honeywell tem como principal mercado hoje o mercado de aeroespacial. Hoje, dentro do universo de aviônicos, a parte de instalação de um cockpit de uma aeronave comercial, mais de 60% dessas tecnologias são tecnologias da Honeywell. Como uma empresa muito focada no desenvolvimento de tecnologia de ponta, a Honeywell foi inventora da patente da caixa preta, do piloto automático, entre outras tecnologias para o mercado de aeroespacial. Dentro do mercado de automação de edifícios, a gente tem os controladores, os sensores, os termostatos, que são parte, às vezes, mais conhecida até da Honeywell enquanto corporação. O terceiro bloco que está aqui é o bloco de energia e sustentabilidade, que são basicamente as tecnologias em químicos da nossa companhia. Aqui dentro a gente vai encontrar materiais avançados como fibras balísticas, materiais para embalagens plásticas que substituem o vidro na indústria farmacêutica, blisters, gases refrigerantes, agentes expansores de poliuretano, os HFOs, que alguns de vocês talvez tenham visto na apresentação do dia anterior aqui do evento. A gente tem tecnologias também para produção de ceras etilênicas master batches, enfim, é um portfólio bastante amplo. Essa divisão que eu acabei de mencionar, essas tecnologias em químicos fazem parte do que a gente chama de Advanced Materials and Technologies, e a gente tem uma outra divisão dentro também desse escopo de químicos, que é a UOP, que é onde eu estou, que é o braço de petróleo e gás da nossa companhia. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o que é a UOP, e aí vou dar uma visão geral para vocês dessa nosso departamento. Em a última divisão, que é a de automação industrial, são tecnologias de software, controladores para armazéns inteligentes, os RFIDs. Aqui o pessoal no Brasil, quando você olha, por exemplo, aquela tag do Sem Parar, ou mesmo do shopping, que faz a leitura do carro no momento de entrar, aquele sensor é um sensor da Honeywell. Se vocês olharem lá, está escrito o nome da companhia também. Então a gente tem muitas unidades de negócio, muitas delas estão integradas. A gente tem iniciativas para incorporar parte dessas tecnologias de blocos diferentes, às vezes, por exemplo, dentro da indústria química, oferecendo também softwares e produtos químicos, licenciando engenharia. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante para vocês. Então aqui é um pouco da ideia da Honeywell em números, né? Nós somos uma companhia de 36,7 bilhões de dólares em 2023. A nossa divisão de químicos é aquela divisão aqui embaixo. Então, Advanced Materials com 3,7, o OP, que é Oil and Gas, com 2,6. E aí a torta, né, da subdivisão do que a gente tem de grupos econômicos aqui dentro da nossa companhia. Isso aqui é só para dar uma ideia da magnitude. Nós estamos divididos em 97 mil funcionários no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem um escritório em São Paulo, que fica aqui em Barueri, e outro escritório recente no Rio de Janeiro, com a incorporação, não sei se vocês conhecem, uma empresa chamada CCC, que trabalha com compressores, principalmente para o mercado de indústria química de base. O escritório que era da CCC hoje é como um escritório provisório da Honeywell no Brasil. A gente tem escritórios também na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, onde uma parte importante da nossa operação está concentrada. Ou seja, uma boa cobertura regional que cobre todas essas divisões. Então, o meu departamento especificamente, como unidade de negócio macro, energia e sustentabilidade, especificamente eu estou dentro do bloco da UOP. A UOP é uma empresa que foi fundada nos anos 20 como uma gestora de patentes para as primeiras tecnologias em fracionamento
da parte pesada do petróleo. O processo de destilação a vácuo dessas tecnologias foi fundado pela UOP. Mais ou menos por volta dos anos 40, a UOP foi incorporada ao Union Carbide, onde ela continuou desenvolvendo tecnologias dentro do mercado de oil and gas. Inicialmente começa com patentes, depois a gente entra em venda propriamente dita de tecnologias como licenciamento de unidades, equipamentos, catalisadores, adsorventes um pouco mais adiante. Depois de passar pela Union Carbide, a UOP foi parte da Dow Química, e depois uma joint venture da Dow Química e da Honeywell, e há mais ou menos 20 anos ela é exclusivamente da Honeywell, focando nesses mercados. Nesse meio tempo, a UOP desenvolveu o FCC, né, o cracking catalítico do petróleo, é uma patente da UOP que é super importante. Eu vou comentar mais adiante, mas a gente criou, na verdade, as zeólitas sintéticas para esse mercado também de oil and gas. A primeira patente de uma zeólita sintética é uma patente da UOP. A gente às vezes acaba não tendo tanta conexão, nem todos os clientes sabem disso, conhecem outras marcas de zeólitas e adsorventes, mas foi um produto que a gente fundou inicialmente para separação de oxigênio. A UOP nesse momento ela era a irmã gêmea prima da Linde Gases, né? A Linde, dentro da Union Carbide, ficava com o que era o escopo de produção de gases industriais e engenharia para a produção desses mesmos gases, e a UOP ficava com as tecnologias de petróleo e gás, licenciamentos, enfim. Só que os adsorventes a eles foram fundados também para ser a base e o suporte para os catalisadores metálicos que seriam utilizados nos processos de hidrotratamento, alquilação dentro das plantas de refino. Então, o adsorvente ele nasce aí já meio que junto do escopo do que eram catalisadores na indústria de petróleo e gás. Mais recentemente, a nossa companhia vem trabalhando muito em soluções de sustentabilidade para o próprio mercado de oil and gas. Então, a gente tem licenciamento de unidades de produção de combustível de aviação de baixo impacto ambiental, tecnologias de captura de carbono através da remoção direta de CO2 atmosférico. Dentro desse escopo, os nossos adsorventes estão aí também para essa captura de CO2. A gente, além disso, tem trabalhado reciclagem química de polímeros, então a gente licencia uma unidade chamada Upcycle. Quando eu falo licenciamento, é literalmente desde a engenharia conceitual até a entrega da própria planta de produção e reciclagem química on-site em unidades modulares. Então, a UOP, eu ouso dizer que dentro do universo de oil and gas, nós somos uma das companhias mais verticalizadas no sentido de prover desde a engenharia, equipamentos, serviço de campo, acompanhamento e materiais químicos que a gente vai vir a carregar nesses clientes, né? Aqui é um pouco das subdivisões da UOP, ou seja, a gente vai estar em petroquímicos, em refino, em gás natural, em renováveis. Recentemente a unidade de renováveis foi destacada para ter uma vida independente. Eu sou responsável pelas aplicações que a gente chama de manufatura, que são basicamente as aplicações em formuladores. A gente vai estar falando aqui de pinturas, recobrimentos, coatings, pisos uretânicos, adesivos, tudo que entra no universo de adsorventes em pó para serviços de remoção e purificação. E eu também sou responsável para as unidades de petroquímicos. Então a gente vai estar falando de tratadores dentro das plantas de poliolefínicos, por exemplo, uma planta de produção de PE, de PP. Quando você recebe esse gás de carga que vai ser transformado depois no polímero em si, você precisa tratar e purificar essas unidades, essa corrente de entrada. Então a gente também carrega esses leitos dentro das plantas petroquímicas com nossos materiais para fazer esse trabalho de separação e purificação. Como eu comentei aqui, é para dar uma ideia do trabalho que a gente faz em adsorventes. Aqui nessa foto do lado é interessante porque são as diferentes apresentações desses materiais. Aqui bem no cantinho, aqui onde vocês veem esse círculo branco, são os materiais adsorventes em pó, que é o escopo que vai entrar dentro dessa apresentação que eu vou fazer para vocês, para formuladores dentro da indústria de construção civil. Os outros materiais que a gente vê aqui são aplicações de adsorventes zeólitas, muitas vezes, mas não só, extrudados nos formatos em beads, que são essas pérolas, as esferas pequenas, em pellets, que são os materiais que a gente vai carregar dentro de um leito de tratamento. Pode ser ele dentro de uma planta petroquímica, pode ser uma planta de etanol, por exemplo. Desidratação para a produção de etanol anidro também utilizam esses materiais. E os materiais em pó são uma parte do trabalho que a gente faz, que é o que a gente vai discutir aqui. Como eu comentei, aqui está uma parte da história do que a gente fez. A gente começou a divisão de adsorventes em 1949, então aí quase 80 anos já de trabalho realizado dentro dessa indústria, né? Entrando especificamente em como esses materiais vão funcionar,
nas formulações, o que são as zeólitas, o que é a adsorção, né? A adsorção é um processo de captura superficial de contaminantes e partículas que estão livres em um ambiente e que são, por afinidade eletrônica, agarradas pelo adsorvente. No caso aqui das aplicações que a gente está comentando, são aplicações em zeólitas. E essas zeólitas são basicamente aluminosilicatos, produtos formulados a partir da alúmina e óxido de alumínio, né? E sílica, que são organizados em um arranjo cristalino através de um processo de cristalização, deposição e depois formação de um pó, e que conforme as características, a gente vai mudando essas características, a gente garante uma capacidade de remoção de tamanhos específicos de moléculas que vão ter uma afinidade maior ou menor. O que eu quero dizer com isso? Essas zeólitas elas vão ter, no próximo slide eu vou mostrar, mas aqui é uma ideia bem ilustrativa de como elas agarram. Então elas têm uma estrutura cristalina vazada que vai incorporar esse contaminante e vai manter ele ali preso. Ele vai estar preso de uma forma que, para ele ser útil dentro da minha formulação, ele não vai deixar aquela partícula de água disponível para que ela seja atacada por um grupo isocianato ou por algum outro elemento reativo dentro da minha formulação. Então, é dessa forma que essas zeólitas vão acabar funcionando. A gente aqui trabalha principalmente com dois arranjos cristalinos nessa aplicação. As alúminas as zeólitas, perdão, do tipo A e do tipo X. O formato cristalino de cada zeólita vai depender da proporção entre sílica e alúmina. Então, quando eu estiver incorporando mais a alúmina, eu vou migrando para os formatos X. Enquanto com proporções menores, eu vou migrando para o formato do tipo A. Aqui a gente vai determinar o nome da zeólita pela abertura de poro que ela apresenta. Então, a gente vai começar com as zeólitas do tipo 3, 4 e 5A. Então, esse A quer dizer o formato cristalino desse material. E eu vou ter também as zeólitas do tipo 13, que é a 13X, né? X é o outro arranjo cristalino desses produtos. Esses materiais eles têm altíssima afinidade por moléculas polares, principalmente. Então, o trabalho de remoção através das zeólitas ele funciona principalmente por essa afinidade com essas partículas, com essas moléculas polares. A gente vai estar falando de serviços principalmente em remoção de umidade, mas não só, como eu vou mostrar um pouco mais adiante. E a partir do momento que essa zeólita agarra essa água que está ali dispersa na sua formulação, ela não permite que essa água fique disponível para a formulação. Então, o que eu estou falando? Falando de um exemplo real. Eu formulei, por exemplo, um pré-polímero, ou uma tinta, um recobrimento, algum material que tem alta sensibilidade à umidade, né? Pode ser a umidade atmosférica ou por outros componentes da minha própria formulação. Eu, por exemplo, vou condicionar um poliol para poder produzir um pré-polímero. Digamos um poliol base mamona, que é um poliol bem comum de você encontrar alta umidade nesses materiais. Você pode usar uma zeólita para reduzir essa umidade desse meu poliol até essa umidade não estar mais disponível dentro da minha formulação e depois eu vou reagir ela com o meu grupo isocianato, garantindo que aquela umidade que está ali ela não vai afetar o pré-polímero que eu estou produzindo, por exemplo. Uma segunda forma de utilizar essas mesmas zeólitas é incluí-las na formulação do meu pré-polímero já pronto e estender o pot life que eu vou encontrar para que no momento da aplicação do usuário final, por exemplo, em um ambiente de alta umidade, essa minha resina ela tenha um pot life longo o suficiente para resistir a uma condição de alta disponibilidade de água na atmosfera. Então, porque a zeólita ela é um caminho preferencial para o ataque, vamos chamar assim, para a interação com a molécula de água, então o grupo isocianato acaba sendo protegido ali dentro do meu pré-polímero, garantindo ali a aplicabilidade da minha resina, do meu pré-polímero, o que quer que seja, meu adesivo, né? Dependendo da aplicação que vocês estiverem falando, né? Eu estou usando os exemplos mais para água, porque geralmente os serviços de remoção de umidade, eles são os mais comuns. Que é, na verdade, a forma como o mercado acabou vindo a conhecer parte desses materiais. Mas uma parte do trabalho que a gente está buscando fazer também é, como o portfólio da UOP em adsorventes ele é enorme, eu tenho mais de 250 produtos hoje em portfólio, eu queria mostrar para vocês um pouco das coisas diferentes que a gente pode fazer também com essas zeólitas, tá bom? Então aqui é uma ideia geral, é o slide de ouro que eu falo sobre o portfólio UOP e também o que são a natureza dessas zeólitas. Como eu comentei, aqui dá uma ideia bem ilustrativa de abertura de poro e o tipo de moléculas que eu consigo remover
Então, eu acho que essa é uma ideia que, para o formulador, eu gostaria de abrir um pouco a concepção do que são essas zeólitas. Então, eu posso fazer trabalhos de alta seletividade, tendo um material que especificamente vai remover apenas partículas pequenas, como uma zeólita 3A, que é o nosso 3AP, mas eu também posso ter zeólitas maiores, com aberturas maiores e remover outros componentes da minha formulação. Muitas das demandas hoje, nesse mesmo universo, falam de VOCs às vezes. Então, se eu tiver o entendimento de que tipo de partícula, de que tipo de molécula eu estou tendo dentro da minha composição de VOCs, pode ser que parte desse serviço de remoção possa ser feito com zeólitas também. Como eu faria isso? Se for um solvente que ficou um traço, algum elemento reativo que sobrou na minha formulação, eu posso agregar esses materiais em pó no meu líquido e, se eles tiverem afinidade eletrônica com a minha zeólita, eu consigo tirar a disponibilidade deles. Então, eles não vão estar, o ideal é que você não consiga encontrar eles mais nas emissões do seu material. Então, esse é um trabalho que a gente consegue fazer com alguns dos nossos produtos especiais. E dependendo da composição, se for uma composição mista, a gente faz trabalhos ainda com mais de um tipo de zeólita na mesma formulação. O que eu quero dizer? Eu tenho uma formulação onde eu tenho VOC e umidade e eu quero trabalhar isso. Eu quero estender um pot life e reduzir o VOC ali da minha resina. Eu posso entrar primeiro, numa primeira etapa de mistura, com uma zeólita seletiva para partículas pequenas, removo essa umidade e depois eu entro com uma zeólita mais destinada a partículas maiores, a moléculas maiores. E aí eu vou fazendo esse trabalho para ter um polimento da minha formulação e atingir o que eu preciso em termos de emissões, eventualmente garantindo ali o meu pot life, se for esse objetivo. Uma coisa que eu não mencionei aqui é quando eu falo de pot life, resinas, polímeros reativos para aplicação superficial, esse é só um universo. Tem um outro elemento também que é, por exemplo, o tratamento dos corantes e pigmentos que são higroscópicos dentro da indústria de construção. A gente vai estar falando aí muito do universo de tintas, então se eu tenho um pó que ele também é higroscópico, eu também posso usar esses materiais dessecantes como um removedor de umidade. Eu tenho que controlar sempre no momento da minha manipulação a disponibilidade de umidade, de saturação de água ali no meu ambiente reacional, mas se eu conseguir controlar no ambiente seco, pegar o meu pó que está com uma umidade alta e adicionar um dessecante, eu garanto que eu vou estar reduzindo ali aquela umidade e às vezes melhorando o poder de recobrimento, enfim, atingindo a propriedade que eu gostaria. Para exemplos específicos, eu vou pedir para vocês buscarem a gente no stand da Honeywell e falar especificamente de caso a caso. Pode ser que a minha apresentação esteja um pouco ampla demais e genérica, mas é porque em cada universo de formulação a gente vai encontrar benefícios específicos do que a gente pode estar buscando. Mas a ideia geral que eu gostaria que vocês levassem dessa apresentação é que a UOP tem um portfólio bastante extenso e a gente consegue fazer serviços de remoção com alta seletividade e baixa mudança do ambiente reacional da minha formulação com os nossos materiais adsorventes. Aqui eu estou falando só de zeólitas, a gente tem feito alguns estudos avançados também com alguns tipos de alúminas modificadas. Eu falo do portfólio de adsorventes, ele é muito mais amplo do que as próprias zeólitas. A gente tem as alúminas, tem óxidos metálicos também que a gente trabalha, a gente tem materiais híbridos, que são a mistura de todos esses grupos que eu mencionei. Então, essa é a ideia geral que eu gostaria de deixar para vocês em relação às nossas aplicações. Tá? Ali um pouco da questão de incorporação, então os materiais para aplicação em formulação são pós, que você vai fazer a incorporação normalmente em líquidos. Então, a incorporação de uma carga mesmo, da mesma forma que se incorpora uma carga mineral, um pigmento em uma formulação. Então, nada exatamente muito novo do ponto de vista de manuseio. Ali eu dei uma referência mais ou menos da capacidade de carga dos nossos dessecantes. Então, geralmente esses materiais costumam remover até 23% da própria massa em água. Então, para dar uma ideia, uma base geral de formulação. Muitos clientes que a gente encontra, às vezes, adicionam a zeólita um pouco meio que no escuro, tem lá um fator de 2%, sem exatamente saber quanto tem de água. Mas o ideal seria a gente usar o material na melhor proporção possível para o que vocês estão buscando. Por isso eu coloquei uma referência mais ou menos de uso, até para ficar um pouco mais mnemônico. Geralmente é de 0,2% a 2%, 0,5% perdão, a 2%, costuma ser o nível médio em formulação percentual. Essas zeólitas elas funcionam também para remoções mais grossas. O que eu quero dizer com isso é acima de 4% ou 5%, só que a quantidade que você vai ter que utilizar é grande. Então, em geral, o que a gente observa são utilizações em níveis mais baixos, para geralmente remoção de traços mesmo. Bom, então essa é a ideia geral da apresentação.
A gente vai ter esses materiais aplicados para a indústria de case, vamos chamar dessa forma. Os adsorventes eles vão realizar vários tipos de serviço, então controle de reatividade, controle de reologia, controle de pot life e shelf life dos meus materiais, né? Em alguns casos, compostos que são reativos dentro da minha formulação, que tem um peso molecular relativamente baixo, até C6, geralmente até 6 carbonos, costuma ser o que funciona legal para as zeólitas de abertura de poro maior. A gente também pode incluir esses produtos para a extensão do shelf life quando tem às vezes alguma formação de algum ácido pequeno ou de algum álcool de pequeno peso molecular, você também consegue controlar ali o shelf life da sua formulação, agregando um pouquinho de zeólita para estender essa vida em prateleira, né, dos nossos produtos. Também podem ser utilizados em aplicações de borracha, PVC, plásticos, elementos dessecantes em master batches. Então, a aplicabilidade é bastante ampla, né? Bom, é isso, gente. Do meu lado, é um prazer poder apresentar para vocês, poder ver algumas caras conhecidas. Primeira apresentação da Honeywell UOP numa FEIPUR para esse portfólio. E, bom, vocês têm a apresentação, acho que acredito que vai ser divulgada, e a gente vai estar aqui com o stand na Honeywell na Rua F, se eu não me engano, para qualquer dúvida eventual que vocês venham a ter. Muito obrigado. Alô, alô. Muito bom, André. Eu conheci a Honeywell, mas não com tanto detalhe e com esse tamanho todo. Parabéns. Obrigado. Né? Pessoal, tem alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Ou vocês vão preferir ir no stand? Uma pergunta. De um modo geral, quanto maior o... Eu tô sem o fone, eu vou aí para te ouvir. Obrigado. Oi. De um modo geral, quanto maior a abertura do poro, então maior a absorção de água, é isso? Não necessariamente. A abertura do poro ela determina principalmente o tipo de contaminante que você está removendo. Tem um outro conceito chamado capacidade de carga do adsorvente que precisa ser estudado para cada tipo de contaminante que você estiver buscando em cada ambiente reacional. Porque, em geral, a gente não mapeia traços de partículas pequenas dentro das formulações que a gente faz. Então, quando o usuário está incorporando esses materiais adsorventes dentro da formulação, ele não sabe ali o que mais vai competir pela adsorção. O que a gente costuma comentar muito, a água, pela polaridade, pelo tamanho, ela costuma ser o principal elemento que vai ser absorvido dentro da sua formulação. Então, para peneiras moleculares, quase todas vão ter alguma afinidade com água. Então, são materiais altamente higroscópicos. A abertura de poro não vai dizer necessariamente quanto de água você consegue remover. Aí você teria que entender exatamente o contexto da sua formulação. A gente pode depois conversar no detalhe do que você estiver buscando. Obrigado. Nada.